Olá pessoal, tudo bem? Donato Souza falando, eu sou especialista em resolução de problema com banco. Assessoro pessoas físicas e jurídicas a colocarem dentro da sua vida algo mais natural, mais tranquilo e não viverem com medo dos embrolhos que os bancos causam. Então essa é a nossa especialidade e eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre como que a gente analisa alguns empréstimos bancários ou quais os benefícios que eu posso ter quando eu caio em algumas ciladas que o banco causa. Provavelmente você já tem ouvido falar sobre, olha, o sistema financeiro ele trabalha com deficitários e superavitários, e é assim mesmo que funciona. Ele então, quando empresta dinheiro, ele está indo ao deficitário, aquele que precisa de recursos e entregando. Olha, estou entregando para você R$ 1 milhão, 2 milhões, enfim. E a natureza aqui ela é diversa. E tem os superavitários, que são aquelas pessoas que o banco olha e fala, olha, ele não precisa de empréstimo, ele sempre tem recurso sobrando. Então o banco pede para ele aplicar em uma poupança, para ele aplicar em um CDB, em um fundo de investimento, em uma letra imobiliária, hipotecária, enfim. São diversas as opções também. E o que o banco faz? Ele faz essas duas pessoas se encontrarem. Dali, lógico, nasce o spread bancário. Então, quanto que o banco paga para você deixar o dinheiro com ele e quanto que ele vai cobrar de nós com todos os agregados ali que vão fazer composição do spread bancário e também mais o lucro que ele quer ter, porque banco não trabalha de graça. Além de tudo, não só de não trabalhar de graça, ganha muito bem. Qual que é a análise que você vai fazer? Muitas vezes, esse é o ponto que eu quero chamar nesse vídeo. O teu cliente, aquela pessoa que você vai ajudar a resolver um problema ou que você vai assessorar a tomar um empréstimo, você tem que analisar o quê? Se ele pega um empréstimo puro do banco ou se, por exemplo, ele está pegando um empréstimo misto, tá? O que é um empréstimo puro? O banco não pediu nenhuma contrapartida para ele. O banco simplesmente fez uma análise e concedeu o crédito para ele lá de R$ 1 milhão. No empréstimo misto, o que geralmente acontece? O que os bancos fazem? Geralmente as empresas que são geridas por grupo familiar, então aí empresas que têm tradição no mercado, que não permitiram ainda que terceiros se envolvam na operação, o banco diz assim, olha, Donato, para eu conceder um empréstimo para a tua empresa, eu preciso que do grupo familiar venha uma aplicação financeira para mim. Não vou falar agora em qual tipo de aplicação financeira, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é entender que o banco tem esse mecanismo de operação. Quando esse cliente chega até mim, e eu sabendo fazer essas perguntas, identificar esses pontos, eu vou olhar então esse empréstimo misto e vou pedir para o banco. Banco, cooperativa de crédito que seja. Onde você aplicou o recurso desse cliente? Qual a remuneração que está atrelada? É um pré-fixado? É um pós-fixado? Ele pode ter liquidez diária ou ele tem que ter liquidez mensal ou a liquidez dele é anual? Qual é a penalidade se ele descumprir a cláusula de liquidez? Eu tenho que saber fazer essa análise. E outra, será que o banco conseguiu instruir o teu cliente sobre o melhor tipo de investimento? Será que essa conversa ocorreu? Será que o banco analisou o perfil do teu cliente, se ele é um conservador ou é uma pessoa que gosta de arriscar muito mais? Será que ele teve essas análises feitas de maneira correta? Ou, por exemplo, o banco entregou para ele o índice de Sharpe do ano anterior do fundo de investimento que ele está ofertando? Esses são pontos que você tem que saber pincelar para desenvolver um trabalho de excelência. Não simplesmente alegar que aquilo ali é equivocado, ou que é proibido, ou que é ilícito. É importante o advogado começar a raciocinar e colocar o cérebro para funcionar no sentido de desenvolver os cálculos, de saber fazer encontro de contas nesse sentido. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o cliente fez um empréstimo de R$ 3.400.000 em uma cooperativa de crédito. Então eu pego esse empréstimo, analiso o custo do juro no tempo, porque também não posso olhar só a taxa mensal ofertada, eu tenho que saber desenvolver o efeito que o juro causa no tempo, o ônus que ele traz, e vou fazer um comparativo com o meu investimento. No sentido de dizer, olha, eu estou pagando para o banco, um exemplo, 24,5% ao ano para tomar o capital de giro. Enquanto o banco está remunerando para mim 14% ao ano, na atual Selic, por exemplo, tá? O banco está me pagando um pouquinho a mais que um CDB. Só que para ele pagar um pouco a mais, ele exigiu que eu ficasse com o dinheiro um ano aplicado, sem poder ser resgatado.
Fazendo esses encontros de conta, eu posso fazer uma análise mais aprofundada. O que compensa nesse momento? Eu trabalhar judicialmente para pedir a liberação da aplicação para o meu cliente, sem ônus nenhum, e ele possa reinvestir na empresa dele? Ou será que seria melhor eu trabalhar dentro do banco para pegar essa aplicação e fazer um abatimento do valor ali que eu estou emprestando? Até porque, se você analisar juro, tempo e o risco, quando eu vou até o banco e pago antecipado, eu estou diminuindo o risco. Se eu diminuir o risco, eu posso negociar para que a minha próxima taxa de juros seja muito mais benéfica do que aquela em que o contrato previu anteriormente. O que eu quero dizer com isso é que não tem uma resposta pronta. Você não pode pensar nem de um sistema isolado A nem B se você primeiro não tiver todas essas informações na tua mão. Por exemplo, vamos supor que esse empréstimo aqui é para 72 meses. E você faz um estudo que você pode trazer ele para 24 meses, usando o próprio financiamento, a própria aplicação financeira para fazer o abatimento e apresentando para o seu cliente. Olha, seu João, aqui o senhor vai pagar para o banco com juros de 3 milhões e 400 que o senhor emprestou, o senhor vai devolver mais 1,5 milhão de juros para o banco. Se nós pegarmos a tua aplicação financeira, fizermos o abatimento e trouxermos isso aqui para 24 meses e também souber mostrar o valor da parcela a ser paga e a correlação dela com o tempo, olha, a gente consegue fazer o senhor economizar, por exemplo, 1 milhão de juros no tempo, para que o cliente tenha uma decisão. Não, eu prefiro pegar a aplicação e reinvestir, ou ele também pode ter isso mais transparente na mente dele para ele poder tomar a decisão inversa. É isso que você tem que saber fazer, tá? Quais são as consequências disso aqui? Você vai mostrar, por exemplo, que o banco ele usou o cliente do grupo familiar para fomentar a própria atividade, e aí também você pode abrir uma terceira via de discussão, que é diminuir a taxa de juro, porque quando você olha só o contrato do empréstimo e não olha a aplicação financeira, ele tem um risco muito maior. Mas se você consegue demonstrar para o juiz isso, você pode trabalhar para essa taxa de juro diminuir substancialmente. E não somente isso, aumentar a rentabilidade dele da aplicação, se você entender como o sistema financeiro funciona nesse ponto, tá? Olha como isso tudo é interessante e você pode fazer uma baita de uma assessoria para quem está trabalhando nesse sentido hoje com os bancos. E pessoal, embora você ainda não seja da área ou não tenha muito tato com a matéria, isso aqui ocorre de forma corriqueira dentro dos bancos. É muito normal. Dependendo do banco que eu vou atender o cliente, eu já sei que eu tenho que fazer essa pergunta porque o banco capta recurso dessa maneira dentro da própria organização familiar. Não vou falar o nome dos bancos aqui agora, né? Porque dá um monte de problema às vezes. Mas o objetivo é te fazer pensar e raciocinar em como desenvolver esse tipo de trabalho para os clientes, tá bom? Sem dizer que, se isso aqui ocorre numa linha do tempo passado, você pode usar isso aqui, ó. Isso é corriqueiro, por exemplo, construtoras sofrem muito isso. Aí você consegue fazer um baita de um trabalho para, olha, se não tornar o teu cliente muitas vezes credor de um banco, diminuir substancialmente o valor do endividamento dele e principalmente proibir a perca de bens que ele pode correr o risco no tempo. Mesmo que foram alienados, mesmo que sejam dados em garantia, ou mesmo que ele tenha medo de sofrer processos judiciais e perder o patrimônio que ele conseguiu construir com tanto esforço. Valeu, pessoal? Pega essa dica e pratica. Se você gostou desse vídeo, faz uma gentileza para nós. Deixa ali o seu like, compartilha com seus amigos e se torne aí um membro fiel do nosso canal, porque um dos nossos objetivos aqui é te municiar semanalmente com questões que envolvem direito bancário que dão uma maneira que você nunca viu. Um grande abraço a todos e fique com Deus.